Boa noite, meus irmãos. Se você ainda não compartilhou, tem aí um minutinho aí para você compartilhar o link aqui dessa transmissão. Vocês estão assistindo aí, o pessoal da igreja, manda aí para a família, nem que seja para ver depois. Semana Santa, iniciamos hoje com Domingo de Ramos. É uma semana muito importante para a cristandade, o mundo cristão. Agora vai entrar na última semana de Jesus. São os últimos passos de Jesus antes de ser crucificado. É um período carregado de sentimentos, carregado de sentido, aprofunda mais ainda o sentido da nossa fé. Então fique atento às programações que a gente vai ter essa semana. Lá na Arniqueiras a gente vai ter na quinta-feira, quinta-feira santa, na sexta. A gente vai divulgar as nossas programações aí. Mas não perca a oportunidade de você aprofundar a sua fé, aprofundar essa sua experiência como filho de Deus, cristão, filho de Jesus Cristo, porque o ápice da obra de Jesus é celebrada nessa semana. Hoje a nossa leitura fala do Domingo de Ramos, uma data muito especial, talvez algumas denominações não sejam assim tão litúrgicas quanto a gente, né? Então vocês viram aqui a decoração aqui do Ramos, nas portas aqui a gente tem, as igrejas católicas também fazem até procissão nesse dia, né? Fica um desafio para nós aí, né, Mateus? O ano que vem, né, pastor? A gente fazer a nossa procissão aí, cantando, usando em nome do Senhor nas ruas para as pessoas verem. Porque essa experiência chama a gente para viver isso. Essa experiência é mais do que simplesmente sentar e escutar uma palavra. É a gente viver um pouquinho do que aquelas pessoas experimentaram naquele período. E a liturgia traz isso pra gente, né? Carrega a nossa vida, os nossos sentimentos, as nossas emoções dessa experiência cristã, tá bom? Então vamos orar para a gente iniciar a nossa palavra? Pai querido, estamos aqui, Senhor, para ser alimentados pela Tua palavra, pela Tua santa palavra, Senhor. Guia, Pai amado, o nosso pensamento, guia o nosso coração. Pai, que o Teu Espírito Santo, Pai amado, venha sobre nós, ó Deus. Nos empodere, Pai amado, nos envolva, para que os Teus ensinamentos, Senhor, encontrem um terreno fértil no nosso coração, Pai amado. Frutifique, crie raiz, ó Pai amado, para a honra e glória do Teu santo nome. É no nome de Jesus que eu peço, Pai amado, que esses ensinamentos aqui dessa noite, Pai amado, fique no coração de cada um dos nossos irmãos, aqueles que vão assistir a transmissão, aqueles que estão aqui presentes, e que a gente faça bom proveito disso tudo, Pai, pelo poder que há no Teu nome nós oramos. Amém. Amém. Então, meus irmãos, o texto de hoje, Domingo de Ramos, conhecido também como a entrada triunfal de Jesus na cidade de Jerusalém. Jesus deu instruções aos seus discípulos acerca de como ele queria chegar em Jerusalém. E é muito importante a gente entender o que tem por trás dessa história toda, o que levou Jesus a chegar até esse momento, por que Jesus veio com um jumentinho até esse dia. As leituras para trás vão lembrar a gente que Jesus predisse esse momento muitas vezes. Muitas vezes Jesus falou assim: vai ser necessário que o Filho do Homem vá para Jerusalém. Ele desenvolveu todo o seu ministério na Galileia e aí precisou retornar para Jerusalém, a região da Judéia. Inclusive, a última vez que eu preguei lá no domingo de manhã, na Arniqueiras, eu falei quando Jesus precisou deixar a Judéia e voltar para Galileia para desenvolver o seu ministério, porque na Judéia já estavam tramando a morte de Jesus, mas não era chegado o momento ainda. E Jesus tem um encontro com a mulher samaritana lá no poço de Jacó, né? E aí Jesus começa a desenvolver a sua missão de salvar o mundo e levar as boas novas para a humanidade que está perdida. E começa com os samaritanos sendo alcançados por essa mensagem de salvação. Então agora chegou o momento, o Filho do Homem precisa ser entregue. Jesus precisa ser morto, crucificado, e isso durante essa semana a gente vai viver essas experiências aí, né? E agora ele dá instruções aos seus discípulos para que as profecias se cumpram. E essa chegada de Jesus em Jerusalém já é o próprio cumprimento de algumas profecias. Lá em Oséias, capítulo 9, versículo 9, é isso, Oséias? Oséias capítulo 9, versículo 9, fala do rei entrando com a jumentinha em Jerusalém. Nós temos palavras lá em Isaías também. E Jesus vem numa grande encenação. Aliás, a gente voltando essa história um pouquinho no tempo, Zacarias 9:9, perdão.
Zacarias 9:9 está se cumprindo nessa passagem que a gente lê hoje, nesse episódio de Jesus entrando em Jerusalém como uma jumentinha. E, como eu havia falado, Jesus está encenando a sua entrada triunfal como um rei que chega na cidade. E de fato Jesus é rei, só que não o rei que as pessoas estavam desejando de fato. Jesus, o Evangelho de Mateus tem uma preocupação enorme em mostrar Jesus como o rei prometido, aquele que está trazendo o reino de Deus de volta, o filho de Davi prometido, que vai assentar no trono eterno. E a gente viu que lá no batismo de Jesus é como se fosse a coroação desse rei. O evangelista Mateus ele tem essa preocupação de mostrar que no batismo de Jesus ele está parecendo aquele episódio onde Davi é ungido rei, quando nem mesmo o profeta que foi levado para aquela casa acreditava que Davi seria o próximo rei de Israel, mas Davi, mesmo sendo um jovem, pequeno, sem artimanha para ser um rei ainda, é consagrado rei segundo a vontade de Deus. E agora Jesus também, ele entra nessa cidade triunfante e é recebido com alaridos, com brados, com canções dignas de um grande rei. E essas pessoas estão lá agora recebendo Jesus. As pessoas estão entoando o hino para Jesus. As pessoas estão louvando Jesus e dedicando a Jesus glórias de uma realeza. Estendem os seus mantos para que Jesus passe. Aqueles que não têm mantos cortam os galhos lá e vão dedicar. E talvez aqueles que têm mantos é a única coisa que eles têm de valor. Eles estendem para dedicar a Jesus. A honraria de uma realeza. E eu queria traçar 3 pontos aqui para a gente hoje. O primeiro é, que cidade é essa? O texto começa falando para a gente que quando Jesus se aproximava de Jerusalém. E que cidade é essa, Jerusalém? Jesus estava na Galileia e precisa agora vir para a cidade de Jerusalém. Semana passada a gente falou sobre o texto de Lázaro. Jesus chora, né? Lá na tumba de Lázaro. Ele já está fazendo o caminho para chegar em Jerusalém. E agora ele chega na cidade de Jerusalém. E essa não é só mais uma cidade da antiguidade. Não é só mais uma cidade qualquer no território de Israel. É a cidade santa, gente. É a cidade onde o rei Davi fez a sua capital. Mas é onde há grandes expectativas de profecias se cumprirem, de que o reino de Deus se estabelecesse. Esse é um lugar onde as pessoas estão esperando grandes coisas acontecerem para que o mundo seja transformado. Esse vai ser o palco de grandes transformações dessa realidade e não é só uma cidade qualquer. E é nesse palco, nesse lugar que Jesus chega para realizar grandes expectativas. A cidade de Jerusalém também é uma cidade meio que na controvérsia de tudo aquilo que a fé do Messias estava esperando. O próprio Jesus, uma certa vez, olhou para a cidade e falou assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata e persegue os seus profetas. Que cidade é essa, santa, que persegue e mata os profetas de Deus? Que tem sido um empecilho no ministério profético de muitos enviados de Deus. Que cidade é essa onde as pessoas estão se aglomerando, esperando que Deus realize grandes coisas, mas que é uma pedra de tropeço na vida dos enviados de Deus? Essa é a cidade de Jerusalém. A cidade que Deus escolheu para trazer o Salvador do mundo. E que o Salvador do mundo chega triunfante, mas não triunfante como a realeza que eles estavam esperando, né? Cidade de Jerusalém, a cidade santa que mata e persegue os seus profetas. Será que essa cidade agora vai dar chance para esse profeta que chegou? A gente sabe muito bem o cumprimento da história, né? Inclusive o texto termina falando: quem é esse Jesus? É o profeta da Galileia, o Nazareno. E a gente sabe que mais uma vez a cidade santa de Jerusalém vai matar, vai perseguir, vai ser injusta com mais um enviado de Deus, mais um profeta que veio trazer a mensagem do reino de Deus. Jesus Cristo, na próxima sexta-feira, vai ser morto, crucificado, de forma injusta, de forma violenta, de forma absurda. O Filho de Deus vai ser morto pelas mãos daqueles que estavam aguardando um grande mover profético de Deus. A cidade de Jerusalém. E agora, o segundo ponto que eu queria falar: que pessoas são essas, né?
As pessoas estavam com grandes expectativas de que algo acontecesse para mudar a realidade da sua nação. As pessoas estavam reclamando da opressão e do mal que elas estavam vivendo sobre o Império Romano, sobre um reinado falso, que era o reinado do rei Herodes, sobre um sacerdócio que não era bem um sacerdócio instituído lá na época de Moisés. E as pessoas estão reclamando e esperando que Deus venha em seu favor, porque afinal de contas, essa é a nação escolhida por Deus, do pacto de Abraão. Essa é a nação que tem grandes promessas e grandes expectativas que o rei virá para acabar com o mal de uma vez por todas, para tirar o seu povo da opressão, que esse rei virá para destronar os pagãos da sua época e trazer justiça de volta para a terra de Israel, para a cidade de Jerusalém. E as pessoas estão indo para essa cidade. Essas pessoas têm grandes expectativas. Essas pessoas estão vivendo a sua vida para merecer o cumprimento dessas expectativas. Elas sacrificam no templo, elas obedecem à lei, elas fazem os seus jejuns, elas vão às sinagogas no fim de semana para ter as meditações e realizarem os seus cultos. Mas essas pessoas têm as suas expectativas totalmente equivocadas na realização da obra do Messias. E o Messias prometido chegou, mas ele não é compatível com a expectativa dessas pessoas. O Messias prometido entra triunfante, mas ele não é compatível com a realeza que essas pessoas estão esperando. O Domingo de Ramos mostra pra gente que o coração humano é capaz de ter grandes expectativas e trazer Deus para ser o seu refém, para cumprir a sua expectativa, mas não se dedicar à expectativa do próprio Deus. A gente é capaz de colocar diante de Deus as nossas dores, mas não é capaz, muitas vezes, de se dedicar ao Senhor com a expectativa do seu reino, da redenção eterna, de olhar para fora de nós e viver uma vida de sacrifício, de abnegação, uma vida que a gente foi chamado para viver para fora de nós, para servir e não para ser servido, uma vida humilde, uma vida para fora desse comportamento destrutivo que é o ser humano, de ódio, de fraqueza, de podridão, do pecado, escravo de si mesmo, escravo da vontade. Essas pessoas estão vivendo exatamente como se vive hoje, e essa verdade foi experimentada na época de Jesus, continua sendo experimentada hoje e vai continuar sendo experimentada até a volta de Jesus, porque o ser humano, sem Deus, ele é capaz de querer colocar Deus numa parede, para que esse Deus realize as suas expectativas. E é muito comum a gente orar e buscar a Deus para que Deus venha em nosso socorro, porque eu preciso, Senhor, resolver a minha vida financeira, eu preciso, Senhor, resolver a minha vida amorosa, eu preciso resolver a minha vida profissional, preciso resolver tantas coisas, e eu faço jejuns, eu faço sacrifícios, eu faço votos financeiros, eu faço jornadas de oração de madrugada, e eu faço tantas coisas para que simplesmente Deus venha ao meu encontro e me socorra. E é exatamente a expectativa dessas pessoas que estão aclamando Jesus como rei, mas é só para que Jesus venha suprir as suas expectativas, de libertar desse mal que eles estão denominando como Roma, como Herodes e como sacerdócio. Ironicamente, Jesus vem realizar algumas expectativas e livrar as pessoas desse mal. Mas o mal que Jesus propõe a libertar e a realizar é muito mais profundo do que as expectativas dessas pessoas. A libertação do mal que Jesus veio promover com a sua morte, com o seu reinado, com a sua autoridade, é algo para além das nossas expectativas, que liga a nossa vida cronológica, esse tempo, à eternidade. Nesse dia de Domingo de Ramos, Jesus vem para livrar as pessoas de um mal terrível que ninguém jamais foi capaz de se livrar. O mal do pecado, o mal do autogoverno, o mal de querer botar Deus como seu refém e como seu servo. O terceiro ponto que eu queria falar é: que Jesus é esse? Que Jesus é esse que foi apresentado no Domingo de Ramos? Esse Jesus que foi aclamado como rei, esse Jesus que foi aclamado como filho de Davi, esse Jesus que foi aclamado como profeta, esse Jesus que veio da Galileia para poder
cumprir o seu destino. Esse Jesus é o Messias esperado. É o Messias que foi profetizado, é o Messias que está plenamente consonante com as profecias do Velho Testamento, em que Deus prometeu que viria para estabelecer o seu reino eterno, para estabelecer o reino e o governo de Deus sobre essa terra e reconfigurar toda a humanidade, toda a realidade, para que o mal não fosse mais presente no mundo. Esse Jesus é ser humano, humilde, que vestiu a nossa realidade, se reduziu à nossa forma para experimentar a nossa dor e a nossa condição. Esse Jesus é ser humano 100%, nasceu da Virgem Maria, mas é Deus plenamente 100%, porque é da parte de Deus e precisou obedecer ao seu Pai num plano eterno para redimir a criação de Deus e glorificar a Deus com a sua obra, com seu sangue derramado na cruz. Jesus é rei. Jesus está triunfante, ele entrou triunfante em Jerusalém, mas ele continua triunfante na eternidade. E o triunfo que ele experimentou nesse momento ainda não é o triunfo eterno que ele recebeu. Jesus entra como rei, mas ele vai ser coroado pelos pagãos na cruz, sexta-feira. É uma coroa de espinho que vai vestir a cabeça dele. Vai ser a humilhação dos pagãos que vai ser dito sobre o seu governo e o seu reino. Vai ser a cruz que vai elevar ele e vai colocar ele num patamar mais alto. Esse Jesus que foi levado como o rei dos judeus aqui agora, como o rei de Jerusalém, na sexta-feira ele vai ser ultrajado como o rei dos judeus, como um ladrão comum, num lugar distante, incomum do mundo, que é a Galileia. Esse lugar que o texto falou aqui pra gente que a cidade estava como é que fala aqui? A cidade estava pavorosa, falando assim, o clima estava tumultuado em Jerusalém. A cidade estava fervilhando. Aquele lugar estava prestes a explodir. Oi? Versículo 10. Quando Jesus entrou na cidade de Jerusalém, toda a cidade estava em grande alvoroço. A cidade estava fervilhando, parecia um barril de pólvora prestes a explodir. E na sexta-feira, esse rei que foi aclamado como Hosana ao que vem em nome do Senhor, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana filho de Davi, Hosana nos mais altos céus. As mesmas pessoas estarão falando, crucifica-o, solta Barrabás e crucifica Jesus. No domingo de Ramos, nós somos chamados para nos identificar com essas pessoas. Nós somos chamados para nos identificar com essa cidade e nós somos chamados para nos identificar com o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando a gente olha para a nossa vida, podemos ver essas pessoas da cidade de Jerusalém com expectativas equivocadas, se dirigindo a um Deus em oração, para que Ele simplesmente venha em nosso socorro para realizar as nossas expectativas. Por muitas vezes a gente se vê distante da expectativa de Deus, em que Ele coloca o seu reino nessa terra, Ele já deu início ao seu reino eterno e a gente não quer fazer parte da construção desse reino e nem do desenvolvimento desse reino nessa terra. Mas tudo que a gente quer é que Deus atenda às nossas expectativas. Nós podemos nos identificar com Jesus e entender que antes da glorificação, entender que antes da nossa coroação, a gente vai padecer e a gente vai caminhar por momentos de ápice, mas também momentos de profundidade, de depressão, de dor e de tristeza, e que faz parte dessa realidade terrena, da nossa humanidade, experimentar o que Jesus experimentou, para que um dia a gente possa viver em glória e reinar com Cristo eternamente. Porque, como o apóstolo Paulo fala, nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Já faz parte dessa promessa, do cumprimento dessa promessa. Nós que fomos alcançados por essa graça, nos identificarmos com Cristo. E como Cristo já está assentado no seu trono eterno, nós tomamos posse dessas promessas e herdamos essa promessa da glorificação. Nós também podemos nos identificar com Jesus na humildade e na mansidão. Jesus entrou
humilde, calado, de forma simples, sentado numa jumentinha. Uma das leituras para hoje é Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao 11, e vai falar assim: tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes humilhou-se até a morte e a morte de cruz, no qual Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para o qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. E fica pra gente, no domingo de Ramos, essa identificação com Jesus, da humildade, da mansidão, de que Jesus, antes de ser glorificado, passou por momentos ruins e faz parte dessa realidade, mas diante dos momentos ruins, ele triunfou eternamente. Nós também podemos nos identificar com a cidade de Jerusalém, que por muitas vezes teve enviados de Deus para trazer mensagens de Deus, e eles rejeitaram a obra de Deus porque não se adequava às suas expectativas. Seria muito bom um profeta chegar na cidade de Jerusalém e falar que essa é a cidade santa, mas a mensagem que esse profeta, Jesus, veio trazer é que essa cidade está sob um terrível juízo de Deus. E a gente vê lá no Evangelho de Lucas, capítulo 19, se não me engano, ele é mais enfático em falar que não vai ficar pedra sobre pedra na cidade de Jerusalém. E quando as mensagens ruins vêm falar sobre a nossa vida, expor o que realmente nós somos e qual vai ser o destino se a gente continuar se opondo aos planos de Deus. Por muitas vezes a gente também afasta os enviados de Deus e a mensagem de Deus do nosso coração. E a gente faz como essa cidade fez. Um dia a gente aclama Jesus como nosso rei, como nosso Senhor, mas até o fim da semana a gente está falando crucifica, eu quero Barrabás, eu quero outra coisa. Que Deus tenha misericórdia do nosso coração e que a nossa vida seja identificada no plano eterno de Deus, no segmento da vontade de Deus, e entender que a nossa vida é a vida que deve seguir os passos do nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa semana, que seja uma semana de mais aprofundamento da nossa vida com a vida de Jesus, de uma experiência mais forte, mais profunda dos passos de Jesus na cruz, porque essa é a mensagem do discipulado. Qualquer pessoa que quer se tornar um discípulo de Jesus deve se negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Talvez no fim da nossa jornada a gente seja pendurado nessa cruz, mas o que tem para além dessa cruz é a ressurreição, um paraíso eterno nos esperando, e um reino onde o mal nunca mais vai nos tocar, onde o pecado nunca mais vai nos tocar, porque o triunfo verdadeiro de Jesus vai acontecer na sexta-feira e no domingo da sua ressurreição. Deus abençoe as nossas vidas. Feche seus olhos. Deus Todo-Poderoso, o teu filho querido não acendeu a alegria sem primeiro que sofresse a dor, nem entrou na glória sem ser crucificado. Concede-nos, misericordioso, que andando nós no caminho da cruz, nele encontremos a vida e a paz. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.